amigos, e no vídeo de hoje eu trouxe a lista de leituras para o mês de maio. Pois é, eu pretendo ler muita coisa, inclusive coisa até que eu acho que eu nem devia contar, porque é de projeto, né? Então eu vou começar justamente com o que eu já comentei antes para vocês, eu só não dei muitos detalhes, dependendo do que é, ainda nesse vídeo também não vou poder detalhar, mas vocês vão assistir conforme for saindo os tais projetos. Vou citar em ordem cronológica então. Na TBR de março, estava previsto, pelo menos planejado, mas não rolou, que eu teria que ler o e-box, porque é dentro do Kindle, então são vários livros digitais, da série de Anne de Green Gables. Como falei naquele vídeo mesmo, eu já tinha lido o primeiro volume, que é Anne de Green Gables, e depois os próximos, que são tanto sobre ela, como eu acho que também vai entrar nesse box, os livros sobre a Marilla. Eu não sei se vai entrar livros sobre o Gilbert Blythe. Se eu não me engano, sobre a família Blythe vai. É enorme. Muita gente fala, né? É um livro que depois que você lê o primeiro volume, você quer ler mais porque é muito bom mesmo. Tem pessoas que se irritam com a protagonista, eu já falei sobre isso, porque é uma criança, e criança, gente, quando desata a falar, não para mais, né? E ela faz, em livro não é muito comum, mas ela faz muito, não monólogo, só que ela começa a falar e realmente, às vezes, vira páginas só de uma fala da menina. Eu até entendo, só que por incrível que pareça, o tipo de coisa que ela fala, os assuntos que ela traz na história, são os que me fizeram gostar do livro. É claro que o livro tem muito mais, inclusive quem nunca leu, saiba que não tem nada a ver com a série da Netflix, por exemplo. Não vai entrar na contagem da TBR desse mês, só os outros 7 do e-box. Na thumbnail daquele vídeo, eu coloquei o número 8 aqui em cima do Kindle para simbolizar quantos livros seriam, mas no fim são 7, porque ao todo são 8. E eu coloquei o número 8 porque são os que tem no e-box. O primeiro já foi concluído, eu vou ler todos os outros. Pouca coisa, né, gente? Assim, não fez tanta diferença eu ler um em comparação aos outros 7 que sobraram. Quando eu fiz essa escolha de ler o primeiro livro, não tinha a intenção de ler os próximos, porque muita gente já comentou que é uma série muito extensa que vai ficando cansativa. Então eu não tinha intenção. Eu li no início do ano passado e eu só fui pensar mais ou menos esses projetos um ano depois, agorinha. Mas não aconteceu. Em abril eu simplesmente esqueci, porque surgiram outros projetos. Para quem não conhece, o que eu acho difícil, até a série da Netflix ser lançada, era bastante diferença entre o número de pessoas que conheciam, porque a narrativa mais famosa da Lucy Montgomery, pelo menos no Brasil, é Poliana. Porém, lá fora, ele de Green Gables eu acho que está equiparado. Agora, depois que a série foi lançada, eu acho que aqui ganhou mais reconhecimento e agora está equiparado no Brasil também. Eu imagino que sim, a série fez diferença de público, mas ainda assim eu vou contar para vocês um pouco algumas características. Claro que não é porque eu li o primeiro livro que eu vou contar para vocês a história toda. Já dando um pequeno spoiler, eu vou fazer um vídeo específico para pessoas que já leram. Pode parecer estranho, né? Porque eu já li, por que eu vou assistir um vídeo sobre a narrativa? Pois é, mas isso vocês só vão descobrir depois, porque eu não posso contar agora. E por que esse vai ser um vídeo para quem já leu? Porque quem não leu vai levar muito spoiler de tudo possível, porque vai ser mais análise do que resenha em si. Não vai ser um vídeo falando o que tem de bom e de ruim, que de certo modo vai ter comparativo, só não é nesse sentido. Recapitulando, a protagonista desse livro é uma menina de 11 anos, que ela é órfã e ela está no orfanato até então, e ela é adotada por engano. Ah, mas como assim, né? Isso é uma coisa inviável. Eu sei. Nos dias de hoje é inviável mesmo. Porém, esse livro é do século XIX
e as coisas aconteciam muito por recado. Você liga falando, naquela época não tinha telefone, mas até um tempo atrás também era assim, você ligava falando alguma coisa e poderia vir o que você pediu, poderia vir uma coisa totalmente diferente. Naquele caso, foi mais uma conversa, se eu não me engano, de boca a boca e também em cartas, e aí acabou dando falha de comunicação. Ah, mas então por que que eles não foram pessoalmente buscar a criança? Porque a intenção, isso a gente descobre logo no começo, tá bom? Por isso que não é grande mousse, já grande spoiler falar sobre isso. A intenção não era adotar uma criança para ser filha, adotar uma criança para ser funcionária. Até porque as pessoas que vão adotar essa menina nem são um casal. São dois irmãos, uma mulher e um homem que se chamam Marila e Messil, e eles moram juntos porque eles mantêm a propriedade da família Cuthbert, que é o sobrenome deles, e eles nunca casaram. E vocês sabem que naquela época a mulher que não casava também não morava sozinha, que aconteceu teve que continuar morando com o irmão na casa da família. Consequentemente, ele sendo homem já continuaria com a casa da família, ele o ex, casando ou não. Como vocês podem imaginar, o tipo de trabalho que eles queriam, um prestador de serviço, é trabalho de campo, porque naquela época a maioria das pessoas morava em lugar rural, querendo ou não, não era nem preferência, porque eu quero ter uma fazenda, porque eu quero ter uma plantação. Não é que as pessoas escolhiam, é porque não existia tanto urbanização assim, então era muito raro e era mais comum que as pessoas morassem no campo. Porém, claro, gente, no século XIX já existiam cidades, tá? Só também não é do jeito que é hoje. Nesse primeiro volume, a gente acompanha ela desde o período da adoção. É claro que vai ter o pano de fundo da história de vida dela. Isso dura até os 16 anos de idade nesse livro e depois os próximos são com os anos seguintes. Sobre a Anne Shirley, que é o nome da menina, suas características são muito voláteis e são muito extremas também, no sentido de que, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que romantiza muito a vida, ela também é muito pessimista em alguns momentos, principalmente se tratando de autoestima, porque, por exemplo, ela é uma garota naturalmente ruiva, o que há muito tempo atrás era mal visto, lá pelo século XVI. Depois os tempos foram mudando, as pessoas deixaram de ter esses pensamentos só por causa da cor do cabelo, e hoje em dia é uma coisa não apenas bem vista, como admirada, vamos dizer, é um traço de beleza muito bonito. Em geral, as pessoas imaginam, principalmente sendo natural, e vocês sabem que quando alguém tenta fazer isso, ou seja, pintar o cabelo, não fica nada igual, não fica nada comparável. E é realmente muito bonito, mas naquele tempo, no século XIX, não era assim que ela via, por causa de todo o histórico, né? Até teve época que era quase um crime você ter nascido ruivo. Claro, né, gente? Ela é uma criança. É óbvio que a infância dos tempos é bem diferente, né? Parece que existem épocas em que você estuda na história que você vê que as crianças, na verdade, eram adultas baixinhas. Não tinha muita diferença de comportamento porque elas tinham muitas obrigações. Porém, na narrativa, a gente vai ver que ela sim tem uma infância, ela age de acordo, e vocês sabem que criança é o quê? Arteira. Então essa menina ela vai causar muito, às vezes até sem intenção, coitada. Ela se mete em cada problema que depois para resolver é pior do que causando esses problemas. Esse livro também vai falar sobre relacionamentos variados, como de família, de amigos, de colegas de turma, que não é a mesma coisa. Também vai ter assuntos como religião, conservadorismo, política. E é engraçado porque as pessoas desse livro, elas surpreendem as pessoas, as personagens. Você vê uma personagem que de início é muito conservadora e de repente vai ser essa pessoa que vai estar defendendo direitos de minorias no século XIX. E isso é muito engraçado. Mas, por exemplo,
pautas como feminismo, naquele tempo estavam ainda surgindo e eu acho que nem ganhavam esse nome. Mas vai ser engraçadíssimo, porque as pessoas que você menos espera é que vão defender os direitos das mulheres. É claro que não vai ser no nível como é hoje, sobre questionar casamento, questionar maternidade, não entra nessa parte. É muito primórdios mesmo, bem o início da coisa. É mais sobre a mulher como ser humano ter participação em alguma coisa, né? Não ser excluída de tudo, pelo menos. Partindo então para a TBR do mês passado, ou seja, se vocês já viram, já sabem. Se são novos, eu indico assistir esse vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Aliás, outra coisa que você deveria fazer se está gostando desse vídeo é clicar no gostei. E quando você assistir um pouquinho mais e perceber que gosta daqui, clicar no inscrever-se também. Afinal, eu estou a rumo a 100 inscritos, essa é a meta. O livro ao qual me refiro é Guerra e Paz, do Lev Tolstói. Já tentei ler Lev Tolstói antes, mas era Ana Karenina. Eu nunca sei ao certo como falar, porque tem muitas traduções desse título, e às vezes tem acento, outras vezes não tem. E eu comecei, eu acho que eu cheguei a passar, deve ter umas 700 páginas. Eu passei de 100, mas estava muito confuso. Primeiro que é muita gente, segundo que os nomes, porque nome não tem tradução, são em russo, nomes compridíssimos, e que eu não entendia nada, assim, eu não conseguia lembrar quem era quem, porque repetia muito nome, enfim. Eu espero que isso não aconteça com Guerra e Paz. Eu acho que Guerra e Paz tem mais página ainda do que Ana Karenina. Eu só sei que vai ser difícil, mas eu quero me iludir achando que não vai ser a mesma coisa do que Ana Karenina. Sinceramente, não sei o que esperar, porque eu não sei do que é a narrativa. Em relação a Ana Karenina, quando eu comecei, eu já sabia do que se tratava. Em resumo, o resumo mais curto possível, adultério. Porque eu não vou falar sobre esse livro aqui, porque não faz parte do tema. Não é ele que eu vou ler, vai ser Guerra e Paz. O título já é muito sugestivo, já dá a entender que vai ter provavelmente algum conflito e talvez política no meio, até porque, no fim das contas, o Lev Tolstói, pelo que eu saiba, ouvindo de outras pessoas, ele falava sobre a sociedade russa. Então, consequentemente, vai ter política. Pode não ser uma coisa direta e proposital, mas é que não tem como você retratar a sociedade, principalmente tratando-se de várias classes e não só da aristocracia, como era comum fazer, e ele foi contra isso, né? Ele foi nadando contra a maré. Não tem como fazer separação a partir do momento que você resolve falar sobre classes sociais. Esse livro vai ser uma leitura conjunta liderada pela Ju Batastini, da Julian Books. Eu não me recordo se vai terminar em agosto ou setembro, mas vai durar bastante tempo, porque é bastante página. Mas isso é para ler com calma, porque assim a quantidade de página por dia fica pequenininha e tudo. As outras informações, isso vocês vão ver no vídeo dela, e por isso que eu aconselho que vocês assistam, também vai estar aqui embaixo. Já o cronograma eu coloquei aqui para vocês verem ao certo quais datas são. Ainda para essa maratona, ela fez alguns desafios que são categorias que estão melhores explicadas no vídeo da TBR do mês passado, que se chama TBR Maratona Outono Dark. Eu resolvi, ao invés de fazer com temática do mês, fazer com temática da maratona em específico. Um dos livros que eu escolhi é para a categoria Um Livro em que a capa te lembre o outono. Talvez vocês não vejam tão bem, porque vocês sabem, né? Kindle, apesar da capa ser branca no fundo. Eu escolhi O Conto da Aya. É um livro que faz tanto tempo que eu queria ler. Quando esse livro ficou famoso, eu ainda era o quê? Criança, assim, mais ou menos, acho que eu tinha 13 anos. Desde aquela época eu quero ler, mas é um livro não muito impróprio, mas é um livro pesado, porque ele não fala de nada que eu já não soubesse. Só que é um livro muito rico, porque ele se passa em um ambiente, no sentido, o mundo que está acontecendo é o planeta Terra, mas ele é distópico. Distópico significa quando o mundo está no fim do fim, que toda vez a gente prevê que por causa da ação humana,
o mundo está acabando e está mesmo. Não estou nem falando de profecia, alguma coisa. Acontece que se trata de fatos. Se nós humanos não mudarmos nossos hábitos, isso vai acontecer sim uma hora. Vai chegar em algum momento que o planeta Terra já não vai mais ser viável para que haja vida. Então as pessoas que estão vivas, tanto quanto os animais e as plantas, vão sofrer com isso. E provavelmente a qualidade de vida, assim como o tempo de vida médio, vai diminuir. Talvez alguém que esteja assistindo não acredite em mim, mas a pandemia, que foi um período horrível para a humanidade, e engraçado e irônico que para a mãe natureza foi muito bom, porque não tinha ninguém na rua jogando lixo, usando automóveis como carro, ônibus, caminhão que solta aquelas fumaças e gases tóxicos para a atmosfera, ver se tinha poluição no rio, ver se tinha poluição espacial. Não tinha. Gente, eu acho que vocês nem sabem, talvez, quanto que é ruim a poluição espacial, porque pensa que o planeta Terra morre, a gente tenta sair daqui. Se a gente quisesse, por exemplo, talvez tentar ficar na atmosfera, como acontece em essas séries que tinha antigamente de exploração espacial, em que eles ficavam numa, acho que é a estação espacial. Gente, não daria para fazer isso se o mundo tivesse acabado, porque tanto a atmosfera da Terra também estaria imprópria, porque ia ter tanto lixo, com tanto risco de colisão, que não seria viável ficar parado naquele lugar. Já exemplifiquei bastante e desse livro também falei sobre a sinopse, qual é o arco da história, no vídeo passado, mas eu vou relembrar um pouco. No caso, a distopia, quando ela realmente acontece, por conta de química, como eu falei, por exemplo, poluição, isso vai afetando a população, e isso vai se acumulando nos tecidos das pessoas. O que são tecidos? Eu estou falando da roupa? Não, que seria menos pior. Tecido é, por exemplo, pele, por exemplo, órgão, por exemplo, ossos. Isso que significa tecido na biologia. Vai se acumulando ali. Tem químicos que se acumulam nos ossos, no sangue, e às vezes não dá para tirar. Por exemplo, mercúrio. Uma vez que caiu no seu sangue, não sai mais. E isso tem consequências, por exemplo, como depressão. O que isso tem a ver? Eu não sei. Mas, por incrível que pareça, essa é uma das consequências, que já é uma consequência muito grave. Agora, imagina em larga escala e afetando toda a população. No caso dessa narrativa ficcional, uma das consequências foi a infertilidade. Provavelmente não exclusivamente do corpo que possui o sistema uterino. Porém, a culpa vai cair em quem, né? Na mulher. E não só a natureza, o jeito que o planeta Terra está mudou nesse tempo distópico, como o pensamento das pessoas e a política também. Houve um retrocesso. Como as pessoas estavam agindo com muito desespero, querendo tomar medidas desesperadas para resolver o problema de não ter fertilidade em geral, porque isso diminui a natalidade, diminui consequentemente a população. Tomaram medidas arcaicas para lidar com isso. Por exemplo, como algo que se tornou normal no livro, lógico, gente, pelo amor, por causa desses problemas grandíssimos, foi a fins de resolver o problema. E se tornou um conservadorismo, ou seja, é óbvio, a sociedade civil foi escrita nos anos 80. Nos anos 80, o conservadorismo já tinha caído bastante. Óbvio que não comparado com hoje em dia, 45 anos depois. Mas já era bem diferente do que no início do século passado. Por exemplo, o que no livro diz que, e é uma coisa que provavelmente vai acontecer sim se a gente não tomar cuidado, que o conservadorismo ele vai voltar à tona. Por quê? Quando acontece um país que está passando por problemas com natalidade, eles querem criar uma família tradicional. Por que eu falo criar? Porque no Brasil não existe. Ah, por que você está falando isso? Vamos lá. O que é dito como uma família tradicional seria um casal, hétero, obviamente, com crianças. Só que, gente, existem casais que não têm criança não porque eles não querem, mas porque eles não conseguem
fazer o quê? E a culpa agora é da pessoa porque ela não conseguiu. Ah, pronto, né? Mas enfim. Porém, no Brasil isso existe? Não existe. Não é que seja comum aqui problema de infertilidade, não é esse o assunto. Ou então que é comum aqui casais que não são héteros. Não, aqui é mais comum casais que são. Acontece que mesmo assim o desvio é a falta da paternidade. Ou seja, existem crianças que são geradas através de um pai e uma mãe que inicialmente eram um casal, porém, vocês sabem que é muito comum existirem pessoas que crescem sem os pais presentes. No Brasil é a coisa mais comum possível e as famílias são totalmente diferentes. É muito comum, por exemplo, que os pais estejam em casa juntamente com os avós, na mesma casa. Vê se em outro país isso acontece. Não é comum, porque existe uma separação muito clara. A partir do momento que você está casado, você vai fazer a sua família, você vai fazer a sua família em outro lugar. No Brasil é assim? Não é. Existem famílias em que existe o casal e os filhos e também os tios moram junto. As tias moram junto. Isso é comum. Talvez você esteja num casal, crie os seus filhos e crie também os primos dos filhos. Por quê? Pode acontecer vários motivos. Talvez essas crianças, infelizmente, não tenham pais, tanto pai quanto mãe, e aí você, ao invés de largar a criança, por compaixão, você vai criar, não é mesmo? Ou seja, não existe um modelo específico de família no Brasil por muitas questões. O mais comum é o modelo de família mãe solteira. Ou seja, o que tem de tradicional nisso? Nada, certo? Porque ninguém queria que fosse desse jeito. Porém, nesses países em que acontecem, o governo literalmente convida as pessoas para formar um casal lá naquele país e engravidar lá naquele país, criar criança lá naquele país. Então, tudo bem que você é imigrante, mas a sua criança vai nascer aqui, ela vai ser cidadã daqui e você não tira ela daqui nunca, porque a gente precisa de população. Ou seja, vem você, vem o seu marido e vem a criança, pelo menos 3 pessoas a mais. Agora multiplica isso por várias famílias que são convidadas. Agora, nesse livro, como é uma coisa muito mais dramatizada e globalizada, porque não aconteceu, por exemplo, só no Japão. Coreias, a natalidade é baixíssima e é uma coisa que preocupa. Então, provavelmente, eles devem fazer esse sistema de convidar pessoas para imigração. Enquanto outros países, não vou citar, mas vocês sabem, fica expulsando imigrante e ferindo direitos humanos, tá? Porque muita expulsão foi ilegal. Eu até entendo eles fazerem julgamento e no fim ser acordado que a pessoa vai ser mandada embora porque não tem o que fazer, está prescrito na lei. Agora, sem julgamento, é o governo que está cometendo crime, não a pessoa de estar legalmente lá, porque existem pessoas que estão ilegais e existem pessoas que estão legalmente. No caso do livro, eles dramatizam mais, eles inventam mais. E aí eles criam um modelo de família que é um homem e uma mulher e uma segunda mulher. Ah, mas é uma segunda esposa? Não, que nem eu falei, é exploração, tá? Então ela é uma funcionária. Outra coisa que também tem no modelo de família é uma funcionária específica para ficar na cozinha. Ou seja, não é muito o que se vê como conservador hoje, que são as mulheres casadas com homens que não trabalham, exceto dentro de casa, porque é um trabalho sim, porque é uma coisa que demanda tempo, demanda esforço. Tem gente que acha que fica em casa fazendo nada. Jura? Vê se a sua roupa fica sem lavar para você ver o que acontece contigo. Dá bicho, pô. Da doença isso. Só um pequeno exemplo, mas é muito mais que se faz dentro de casa, muito mais coisa para resolver. Isso é o que se considera hoje, né, como não que seja comum, mas agora as pessoas do nada estão querendo voltar para um modelo desse em que a esposa não trabalha fora de casa, ou seja, de uma maneira remunerada. Porque o problema é esse. O problema é você trabalhar fora ou dentro da casa? Não. O problema é você trabalhar sem receber nada, porque isso coloca você em risco. A partir do momento que você não tem dinheiro, se a pessoa que tem dinheiro faz o que quer com você, você não tem para onde fugir. É, acho que são essas 4 pessoas, né, que tem na família.
Consequentemente, fora essas 4 pessoas, a intenção é que hajam crianças, só que é muito difícil de acontecer. Essas funcionárias que são contratadas para terem filhos, é justamente porque quando estava tendo todo o problema, que o mundo estava em desespero, foram feitos exames nas pessoas para saber quem era fértil e quem não era. E quem era fértil, vamos dizer que foi quem mais se prejudicou, porque acabou caindo justamente nessa função de ser o reprodutor. Repito, não é uma segunda esposa, não é a bigamia ou a poligamia. São relacionamentos diferentes. Se é que pode ser considerado relacionamento, porque tratam essas mulheres funcionárias como se fossem um lixo. Até as mulheres que trabalham na cozinha, como cozinheiras mesmo, elas recebem um tratamento melhor. Não emocionalmente falando, mas falando sobre liberdade. Porque é óbvio, gente, que nenhuma mulher iria querer ter um emprego desse, de ser reprodutora, elas iriam tentar fugir. Por isso mesmo eu estou falando sobre liberdade. Elas não podem fazer o que quer. Todos os movimentos que elas fazem na cidade são controlados. Mas também não dá para dizer que os homens, até onde eu li, tá? Porque eu já li 4 capítulos, estão se dando muito bem em relação a isso. Não, porque, por exemplo, os homens eles são proibidos de casar, porque se eles casassem, consequentemente eles iriam ter essa funcionária também, iriam ter a outra funcionária da cozinha também. Ou seja, seria gasto, seria investimento do governo. Por isso que muitos homens são proibidos de casar até que eles sejam considerados importantes o suficiente para ter uma esposa e depois eu acho que para ter as funcionárias. Isso é o que eu sei até agora, mas muitos de vocês talvez tenham ouvido falar da série, assistido, e muito se sabe também por lá, mas é claro que a série inventou muito mais coisa, porque esse livro, como eu falei, é dos anos 80, eu acho que ele não possui continuação. Se eu estiver enganada, a correção vai estar aqui. De 300 páginas, a série com certeza inventou, aumentou muito, porque não tem como você fazer 5 temporadas que lançou a última esses dias de um livro curto assim, né? E também, como eu falei, é de 45 anos atrás, eles tiveram que fazer adaptações, porque não é uma série de época, tá? Eles não fizeram um cenário como se fosse antigo, retrô no caso, objetos, as vestimentas estão de acordo com as descrições do livro, sim, porque isso faz parte, eu não posso dar spoiler. Vamos dizer assim que são vestimentas que colaboram para a identificação da classe social e função na sociedade, tanto quanto para a liberdade ou falta dele. Não é uma série retrô, tá? Então, provavelmente adaptações que foram feitas também por causa disso, por causa do tempo em que se passa a narrativa. Infelizmente ou felizmente, porque tem prós e contras, a meta não são só 10 livros, tem muito mais, porém eu não posso contar por motivos de projetos futuros. Então vamos encerrar a lista por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha esquecido de clicar no gostei, é rapidinho, não custa nada aqui embaixo. Se você não for inscrito, mas gostou desse vídeo e de outros que assistem no canal, clicar no botão de inscrever-se. Amanhã eu estou de volta, porque no mês de maio serão vídeos todos os dias. Te vejo lá.